Deus, quando nós éramos pecadores, deu a vida por nós para restituir para nós a dignidade de filhos de Deus. E São Paulo diz que isto é a maior prova de amor de Deus por nós. Porque nós, pecadores, e Ele dá a vida por nós. E continua Paulo: o que não fará agora por nós, que nos reconciliou no amor, que nos reconciliou na paz, que nos reconciliou na unidade, que nos reconciliou na concórdia. Portanto, vocês vejam, na nossa caminhada de igreja, nós temos que ter muito presente estes dois dinamismos. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de misericórdia, que acompanha, que está com cada um de nós, toda a nossa vida, e nos acompanha na nossa caminhada de homens, na nossa caminhada de cristãos. O Evangelho de hoje vem-nos dizer, e por isso é que vos disse que a palavra de hoje, antes de nos falar da ação da Igreja, de que nós vivemos o tempo da Igreja, que nós vivemos o tempo do Espírito Santo, o tempo em que a missão, a realização da missão é da Igreja, vocês vejam, nós precisamos de entender estes dois dinamismos, estas duas forças que Deus coloca conosco para que nós possamos caminhar como Igreja. Vocês vejam como começa a leitura. Jesus, ao apresentar, ao organizar aquilo que é a ação da Igreja ao longo dos tempos. E vejam como Mateus, na introdução, introduz esta ação de Jesus no organizar a sua Igreja. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Vocês vejam, o que é que deu origem? Qual é a função fundamental da Igreja na sua missão? Na sua missão é precisamente esta. A Igreja tem que ser aquela que dá o rumo ao homem na sua caminhada. Porque nós, abandonados a nós mesmos, passamos a viver uma atitude de insegurança, uma atitude do peso nós sentimos demais o peso da vida e não percebemos com muita facilidade a dignidade, a liberdade dos filhos de Deus diante da palavra e na sua resposta a Deus. É que Deus, nos seus mandamentos, naquilo que Ele diz, Ele não nos obriga, Ele propõe-nos como caminho de vida, como caminho de realização, como caminho que nós somos chamados a realizar. E por isso vocês vejam, quando nós não nos apercebemos desta ação de Deus na nossa vida, sentimos-nos subjugados pelos mandamentos, sentimos-nos subjugados pelas situações. E, portanto, ficamos com maior dificuldade na nossa caminhada. Mas vejam como prossegue. Jesus, antes de chamar os seus discípulos, Ele diz: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor que mande trabalhadores para a sua messe. E mandou-os com uma missão muito específica. Vocês vejam, depois disto, mandou-os numa missão muito específica. Deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus, para curarem todo o tipo de doença e enfermidade. E depois de dizer que o poder que lhes deu na sua missão, o evangelista Mateus dá o nome de todos e cada um dos discípulos que o Senhor escolheu
na sua missão. Vocês vejam, é Jesus a organizar, a mandar a sua igreja naquilo que é a sua missão. E qual é a sua missão? Expulsar os espíritos maus, perdoar pecados, curar todas as enfermidades dos homens e ampará-los naquilo que são a sua caminhada. Depois de falar disto, insiste Jesus naquilo que é, depois de falar a lista de todos os apóstolos, continua o evangelista que Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demónios. De graça os recebestes, de graça os deveis dar. Vocês vejam qual é a missão da Igreja, qual é a missão dos sacerdotes, qual é a missão de cada um de nós como leigos que participa e procura viver a palavra de Deus. É precisamente na sua atitude diante das realidades da vida ter a consciência de que o reino de Deus está acontecendo, está próximo, está no meio de nós, está na nossa vida, está no nosso coração. E vocês vejam, a missão do sacerdote, a missão do apóstolo, a missão de cada um de nós é precisamente fazer a nossa vida nesta dimensão. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus está no meio de nós. E qual é a missão da Igreja? Através dos sacramentos, através da bênção de Deus, realizar em tudo aquilo que são as necessidades dos homens, em tudo aquilo que os homens precisam. Para quê? Para viver nas realidades deste mundo, a presença de Deus que nos acompanha, a presença de Deus que nos apela de uma forma muito especial a nós vivermos aquilo que é a mensagem de Deus, aquilo que é a mensagem da Igreja. Vivermos o espírito de fraternidade, a entreajuda, a partilha dos dons, a partilha de todas as coisas. Rezemos hoje de uma maneira muito especial pela missão dos responsáveis na Igreja, para que não desvirtuem a sua missão, mas se mantenham no anúncio do reino de Deus presente entre nós e na missão que todos nós temos de construir, de transformar o meio onde nós vivemos para que as pessoas, para que cada um de nós possa viver melhor, para que cada um de nós possa ser melhor, para que cada um de nós possa acolher cada vez melhor o seu irmão. E nunca seja a nossa atitude da Igreja, nunca pode ser a nossa atitude de Igreja, de olharmos as realidades do mundo onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, e procurarmos única e exclusivamente aproveitar das situações sem colocar os dinamismos que Deus nos colocou, sem colocarmos a vida que Deus manda, através dos seus mandamentos, manda que seja o caminho de realização para todos nós. Rezemos pela Igreja hoje presente no meio dos homens. Como diz o Concílio Vaticano II, a Igreja é o povo de Deus a caminho da verdadeira vida,
a caminho da sua realização, para que a Igreja hoje, povo de Deus, sacerdotes e leigos sacerdotes, e todos aqueles que procuram caminhar, sejam o verdadeiro sinal do reino que é presente hoje, através da sua Igreja, através da sua palavra, através do sinal que é a Igreja em todos os tempos. Sinal de salvação, sinal de vida nova. Amém.